Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o Frank voltando para trocar aquela ideia com vocês e hoje realmente é trocar uma ideia e eu me senti na responsabilidade aqui de compartilhar uma experiência que eu tive aqui com vocês, porque a gente sabe como é que é a vida, a gente passa por muita coisa e muitas vezes nem mesmo amigos e familiares sabem de fato o que a gente passa, né, cara? E isso muitas das vezes é porque a gente escolhe ser dessa forma, né? Porque a gente não quer que as pessoas também se preocupem com a gente por esse tipo de coisa, né? Quando algo é muito pessoal. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosta de dividir a minha vida particular com outras pessoas, nem mesmo com a minha mãe. Eu gosto de falar, eu acho que o que é meu e ponto, né? É minha vida e eu tomo conta dela e acabou, né? Eu não preciso ficar preocupando ninguém quando alguma coisa acontece e tudo mais, mas sei lá, é minha, né? De repente tem gente que por aí afora que gosta de compartilhar com as pessoas os momentos bons do relacionamento, momento ruim também, momentos complicados, momentos difíceis, né? E eu não sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de, sei lá, não é que eu gosto de sofrer sozinho, não é isso, mas eu gosto de estar sozinho comigo mesmo nesses momentos, sabe? Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer nesse tipo de momento referente a relacionamento, lógico, né? É a gente ficar sozinho, sabe? A gente mesmo refletir na vida, refletir em tudo ali que a gente puder, porque por mais que nós saibamos que tenhamos muitos amigos por aí, né, legais pra caramba, que realmente estão dispostos a dar o ombro ali pra pessoa poder chorar e tudo mais, e estar realmente ali disposta a ouvir o que a pessoa tem a falar, muitas das vezes a gente não quer isso, né? A gente não quer, sei lá, tem gente que prefere ficar sozinha e sofrer ali sozinha, e com o tempo as coisas vão passando, né? E vão curando. Isso é um fato, cara, e eu sou dessa forma. Eu sou uma pessoa que gosta muito de pensar, sabe? Eu gosto realmente de pensar muito nas coisas antes de fazer qualquer coisa, para poder refletir onde que eu errei, para poder tentar melhorar, né? E isso sempre foi assim, só que infelizmente a pessoa que estava comigo na época nunca viu dessa forma, né? Sempre achou que eu não fazia o suficiente, que não era bom o suficiente e tudo mais, né? Mas enfim, é o seguinte, eu, assim como provavelmente você que está ouvindo isso aqui, tive um longo relacionamento, né? Um relacionamento que durou aí 10 anos. Claro que é aquele tipo de relacionamento onde você vai, você volta, fica um bom tempo, alguns anos, depois separa, aí depois de um tempo volta de novo, né? E nisso aí tudo gerou 10 anos, né, com a pessoa. Só que de repente num dado dia, a gente estava até tranquilo, já tinha alguns anos juntos, né? De repente do nada a pessoa chegou para mim e falou: "Ó, não dá dando certo, eu não consigo mais, não gosto de você, não te amo mais, eu não sinto mais nada por você". E isso foi a pior notícia que eu já tive na minha vida, porque eu nunca imaginava, sabe, ouvir uma coisa dessa, ainda mais de alguém que eu gosto, né? Eu gostava, no caso, né, na época. E é como diz aquele ditado: a maior facada e a mais dolorida é da pessoa que você menos espera, né? E realmente foi dessa forma, porque caramba, eu entrei em desespero, sabe? Eu comecei a chorar pra caramba, comecei a implorar, pedir pra que ela não fizesse aquilo, pra que ela pensasse melhor e tal, e realmente foram assim anos muito complicados pra mim, sabe? Foram realmente anos muito complicados pra mim, porque depois que ela foi, aí é que a ficha vai batendo aos poucos, né? Que você tá na casa, você olha pro local onde a pessoa ficava, a pessoa não tá mais lá, você não ouve mais a voz dela, não sente mais o cheiro, né? Então realmente isso tudo é muito doloroso. Todo esse processo, eu não diria de desintoxicação porque é pesado demais, mas eu diria de aceitação. É doloroso, sabe? Porque a gente nunca imaginar tá vivendo aquele momento daquela forma, sendo que a pessoa que a gente gosta ainda e tudo mais não tá mais ali, né? Então realmente isso tudo me fez muita falta, cara, fez demais, de verdade, e foi bem difícil pra mim. Por mais que de repente eu mostrasse ali pra galera, né, fazendo lives com amigos, conversando com outros amigos, mostrasse que estava tudo bem de fato, realmente de fato não estava. Infelizmente não estava, eu estava usando uma máscara ali, né, para que ninguém se preocupasse, sabe? Eu posso falar que o meu grande salvamento foi o fato de eu fazer lives em meus outros canais, porque eu não tenho só esse canal, tenho outros também, né? Então isso me ajudou bastante, porque eu conversava com a galera, eu trocava ideia, e isso fazia com que eu esquecesse um pouco daquele momento que eu tava vivendo, sabe? E realmente era foda pra caramba aguentar aquilo ali tudo, cara, era bem complicado. Esse ano faz 4 anos que tudo isso acabou, né? E eu posso falar o seguinte pra você: dar tempo ao tempo é o melhor remédio que a gente tem na vida.
A gente tem que ser paciente, lógico, a gente tem que realmente aguentar toda essa dor, a gente tem que ser guerreiro ou guerreira, né? Eu acredito que esse tipo de coisa seja muito mais profundo para a mulher, né? Porque para homem eu não creio que seja tão profundo assim, né? Por mais que eu seja homem, eu tenha sofrido muito, eu acho que a mulher consegue sofrer 2 vezes mais, né? Porque a mulher realmente, de fato, ela se doa no relacionamento, né? Então eu acredito que para a mulher seja bem pior, mas eu realmente sofri bastante. Era vontade de chorar o tempo todo, era lembrar dela e bater uma angústia, sabe? E realmente eu fiquei muito chateado nesse período, e um período que durou 3 anos, né? E foi bem complicado, mas é o que eu falei, dar tempo ao tempo é a melhor coisa que existe, cara, porque hoje em dia, agora que tá prestes a fazer 4 anos que acabou tudo, né? Eu me sinto livre, cara. Eu me sinto livre, não tô falando que eu me sentia preso com a pessoa, não é isso. Só que eu me sinto livre daquele sentimento que eu tava, daquela angústia que eu tava, sabe? Daquela tristeza, daquela saudade, né? Não que eu não tenha saudade hoje em dia, eu tenho um pouco sim, mas não é tanto quanto era no passado. Por exemplo, ano passado, vamos dizer assim, né? Então, cara, eu me sinto muito diferente hoje em dia. Eu consigo ver o mundo de outra forma, né? Porque tudo na nossa vida é uma experiência. Vocês concordam com isso? Tudo na nossa vida depende muito do que a gente vive, ou seja, o nosso lifestyle, vamos dizer assim, né? O nosso lifestyle determina os nossos sentimentos no dia a dia, determina o nosso próximo passo, determina como que a gente vai conhecer alguém, como que vai terminar alguma coisa, né? Então, o nosso lifestyle, ele determina muita coisa pra gente, né? Incluindo o relacionamento. Então, isso para mim hoje em dia, eu vejo da seguinte forma, que esse aprendizado que eu tive, eu não quero ter de novo. Então, na próxima vez que eu tiver um novo relacionamento, eu vou fazer de tudo, de verdade mesmo, para que eu não passe aquilo ali. Só que hoje em dia eu entendo da seguinte forma, que num relacionamento, lógico, você deve se doar à pessoa que está se doando a você. Mas antes mesmo de você se doar a ela e você entender que ela está fazendo isso por você, você não pode esquecer que antes dela vem você. Você precisa estar bem para que ela esteja bem também. Entendeu? E quando a pessoa tem filho, por exemplo, eu tenho filha, em primeiro lugar vem a minha filha, depois vem o meu relacionamento. Eu consigo pensar dessa forma hoje em dia, sabe? Não que eu não tivesse colocado ela anteriormente, não, claro que eu sempre coloquei. Só que o grande ponto é que eu tinha um pouco mais de ênfase naquele relacionamento que eu tive. Hoje em dia eu já não penso dessa forma, sabe? Eu penso muito diferente. Então, o que eu vivo hoje em dia, ou agora, por exemplo, que eu tô gravando esse vídeo aqui, é um sentimento muito diferente do que eu tive no mesmo mês ano passado, por exemplo. Que eu ainda tava mal, ainda tava realmente sentindo muita saudade, tava querendo ver e tal. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia eu não tenho mais isso, sabe? E não sinto falta também, não sinto falta, tanto que ela mesmo já tá até com outro relacionamento e tal, e eu não ligo pra isso, eu não sinto ciúme, não sinto raiva, não sinto tristeza, não sinto, pelo contrário, que ela seja feliz. Eu acho que ela deve ser feliz. Se ela tá procurando a felicidade, que procure e ache com outra pessoa, sabe? Eu acho que todo mundo tem o seu par, todo mundo tem a sua alma gêmea para encontrar. Pois é, sou desse tipo aí, tá? Todo mundo tem a sua alma gêmea para encontrar, seja nesse mundo ou no próximo, nessa realidade ou na próxima. Todo mundo tem uma alma gêmea, sabe? Então cabe a nós, com certeza, ter paciência para que isso possa acontecer. Tudo na vida tem o seu momento. Nada na nossa vida é por acaso. Nada. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. A gente só precisa ser paciente, porque uma hora vai dar certo, né? Então, a experiência que eu tô querendo falar pra vocês é o seguinte: se você tá nesse momento agora, nesse momento ruim pra caramba, complicado, onde você não consegue pensar em nada, não consegue se concentrar por culpa de alguém que você acabou deixando ir embora, ou que você deixou escorrer pelos seus dedos, cara, ou alguém que você acabou deixando ir embora sem querer, fica de boa, cara. Tenta se concentrar em alguma outras coisas, se concentra em outra coisa, algo que você goste de fazer, ou então tenta fazer com que aquela curiosidade que você tem de alguma coisa, faça ela passar a ser algo que você vai fazer todos os dias, por exemplo, sabe? Ah, eu gosto de saber um pouco sobre a vida animal. Vai pesquisar, vai procurar, entendeu? Não tô falando para você se tornar doutor nisso, expert, não, mas vai lá, não vai te distrair, você não vai ficar tranquilo, faça isso então. Qualquer coisa que a gente faça que possa distrair a nossa
mente, desviar daquele momento que a gente está passando, é muito válido, independente do que seja, tá? Independente do que seja de ler um bom livro ou assistir alguma série, sabe? Então, assim, se você tem isso agora e tá passando por isso, tenta se concentrar. Eu sei que é difícil pra caralho, a gente não consegue, não dá, nada vem na nossa mente, a gente não consegue se concentrar. Se a gente fecha o olho, a gente vê a pessoa. Isso é foda, mas você vai conseguir. Você só precisa ter paciência, como eu tive paciência, tá? E eu acho que cada um consegue, só depende mesmo da paciência que ela tem. Eu mesmo sou um cara muito paciente, eu realmente consigo fazer com que as coisas aconteçam no seu tempo. E isso é uma grande dádiva, tá? Na minha opinião. Porque muitas vezes as coisas podem demorar pra caramba, ou você ficar naquele sentimento de que algo nunca vai acontecer, ou nunca vai chegar, mas vai chegar sim. Você só tem que ter paciência. Mas essa não é uma virtude de todo homem ou de toda mulher, né? Todo mundo quer o agora, quer que aconteça logo, ou então fica se perguntando por que isso aconteceu comigo, que não sei o que lá. Eu fui um desse também, né? Então, cara, assim, eu agora, nesse momento que eu tô aqui, realmente tô muito feliz agora, tô muito bem de verdade, tanto que eu tô fazendo esse vídeo aqui para tentar te motivar. Se você tá nesse momento ruim, sabe? Faz o seguinte, cara, se você não é igual a mim, por exemplo, que não consegue conversar com ninguém, prefere se isolar, ficar ouvindo música e tal, fica assim por um tempo. Se tá te fazendo bem, se mantém assim. Mas depois, quando você começar a ter brechas de que você pode começar a pensar em outras coisas e essas coisas comecem a te distrair, investe nisso. Investe nisso porque é o melhor que você pode fazer. Ninguém existe na vida aqui, nesse mundo, para sofrer por outra pessoa. Não existe. Só que, infelizmente, existem relacionamentos que não dão certo, existem relacionamentos que são duradouros, né? Mas, em sua grande maioria, infelizmente, como a gente pode ver várias e várias vezes aí, os relacionamentos não dão certo, as pessoas se separam, né? E, poxa, se não deu certo agora, num momento da vida vai dar. Você só precisa ser paciente. Essa é a grande chave. Esse é o grande mistério da vida. A paciência faz com que a gente chegue a locais que a gente nunca imaginaria. Então, cara, se você está vivendo isso, seja você homem, mulher, trans, o bi, não importa o que seja, se você está passando por esse momento agora, você vai melhorar. Você vai melhorar. E eu espero que você melhore de verdade, tá? Do fundo do coração, porque sofrer por outra pessoa é muito ruim. É muito ruim, sabe, destrói a gente mesmo, destrói a gente de dentro para fora, porque a gente começa a ter aquele sentimento de solidão, a gente começa a expressar aquilo, chega um momento que a gente não consegue mais disfarçar. Quando a gente não consegue mais disfarçar, é porque a gente já não tá mais aguentando. A gente precisa gritar, sei lá, precisa falar com alguém, a gente precisa soltar aquilo que a gente tá sentindo, de alguma forma, sabe? Então, se você é desse tipo de pessoa, cara, quando chegar o momento, grita. Quando chegar o momento, conversa com alguém. Quando chegar o momento, chora. Chora, não tem problema. Chorar não faz mal. Faz mal você prender o choro, você fingir que tá tudo bem. Isso faz mal. Isso faz mal de verdade, tá bom? Então acho que a melhor coisa que eu posso estar fazendo aqui pra você é, se você tá passando por um momento difícil agora, seja resiliente, mantenha-se forte. Quando for o momento de desabar, desabe, não tem problema, chore, coloca pra fora, porque quanto mais você prender, com certeza vai ser pior pra você. E longe de mim ser expert em alguma coisa, eu não sou. Eu simplesmente estou passando aqui a minha experiência nesse assunto, porque eu acho que psicólogo nenhum no mundo vai conseguir transmitir aquilo que a pessoa está passando ou que ela passou para alguém, sabe? Não sei explicar isso. É o que eu falo para vocês. Eu não uso roteiro. Então eu tô falando do coração aqui, tá? Então eu não sei como explicar, mas eu acho que é uma coisa tão individual, que mesmo um psicólogo foda pra caralho, ele não iria conseguir fazer com que algumas coisas ali fossem entendidas como a pessoa queria, como eu queria, por exemplo, na época, sabe? Eu não ia conseguir entender muita coisa. Porque eu acho que o psicólogo ele é mais um guia para tentar fazer você entender do que está acontecendo, o que está se passando, né? E para você finalmente ali acabar chorando, colocando para fora e tal, né? Então, cara, vocês aí que estão nesse momento, confiem quando eu digo, isso vai passar. Vai demorar pra caralho. Vão ser dias torturantes.
manhãs torturantes, noites torturantes. Você não vai conseguir comer, você não vai conseguir beber água, você não vai conseguir fazer nada. Tenta se ater nesses momentos, porque esses momentos são muito perigosos também. Pode fazer com que a gente tenha pensamentos muito errados, sabe? Onde a gente acaba fazendo algo que não queria, né? E muitas das vezes aí que a gente vê essa coisa de feminicídio e tal, os caras dão a desculpa que foi por ciúme. Ah, agi por ciúme. Porra nenhuma, não foi por ciúme. Foi porque eles tiveram aquela sensação de que aquela posse deles, ou seja, a mulher que eles têm, né, aquela coisa onde eles manipulam, né, tanto psicológica quanto fisicamente, está saindo do controle, eles estão perdendo o controle daquilo. Então é por isso que muitas das vezes acontecem todas essas tragédias aí, infelizmente, né? Mas quando é realmente um amor de verdade, um amor puro, não tem essa de ciúme. O ciúme é um bobo, tudo bem e tal, brincadeira, mas negócio de você atacar outra pessoa, atentar contra a vida do outro, isso não é amor, isso é sentimento de posse, tá? Na minha opinião, eu não sou psicólogo, não sou nada disso, mas é o que eu creio e acredito, tá bom? Então, ó, você tá nessa? Tá na pior agora? Vai ouvir aquela música que, porra, vai fazer você chorar, se isola um pouco, fica ouvindo uma música, mas não deixa de se alimentar, não deixa de se hidratar também, porque isso é preciso para que você se mantenha vivo. E conforme você vai vivendo dia após dia, todo esse sentimento ele vai terminando, Imagina que o sentimento de tristeza é uma caixa d'água de 1 milhão de litros, onde todos os dias, por uma torneira, cai um pingo. E conforme esse pingo vai caindo, toda essa tristeza, esse momento que a gente está vivendo, ele vai esvaziando e vai indo embora devagar. Mas é o que eu falei, a gente precisa ter paciência, tá bom? Manda aqui nos comentários a experiência de vocês aí com esse momento, se você já teve algum relacionamento que te deixou muito mal, mas hoje em dia você tá muito bem e parabéns para você, tá? Que não é fácil, é muito complicado, é muito difícil de verdade. Essa é uma experiência minha própria, porque como eu falei lá no início, foram 10 anos de um relacionamento e eu realmente gostava pra caramba da pessoa, sabe? Dei meus vacilos, dei vacilo pra caramba, dei muito mole, mas eu realmente gostava da pessoa, sabe? Mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Então, se você passou por isso aí também, manda aqui nos comentários pra gente trocar ideia. Não precisa citar nome de ninguém, mas joga aí a experiência também, porque é muito válida. E assim a gente pode, quem sabe, até mesmo trocar uma ideia sobre o assunto e ver se a gente passou pela mesma coisa também, tá bom? Manda aqui nos comentários. Para vocês que estão chegando aqui agora no canal, sejam todos muito bem-vindos. Tudo que eu faço aqui, todo esse conteúdo, nenhum deles é usado roteiro, é tudo feito aqui do coração, como exatamente esse vídeo aqui também, tá bom? Então, muito obrigado por todos vocês estarem comigo aqui até agora e tamo junto!